Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, como prometemos, estamos dando continuidade ao vídeo anterior. Nele, dizíamos que há uma ideia de que o mundo vai acabar. A teoria do fim do mundo. Isso tem respaldo na ciência, no senso comum, ou então, às vezes, na fé, segundo as religiões. No caso do cristianismo, é explícito. Vamos então falar sobre esse tema? Vamos sim. E você terá direito a escolher se a argumentação feita é válida ou não. Mas me honre dando o seu like, o joinha, e veja até o fim. Não pule, porque cada frase, cada parágrafo vai ter uma explicação ou uma justificativa que poderá ser determinante para o seu modo de vida. Vamos, portanto, fazendo um texto e, como sempre, esse texto já está aqui disponível. Vamos dizer então: o mundo vai acabar? Tanto os cientistas quanto o senso comum, dissemos no vídeo anterior, tudo que teve um começo terá um fim. Essa conclusão foi a teoria mais aceita, que levou o genial Stephen Hawking a uma pesquisa cuja conclusão é o Big Bang. Na verdade, Big Bang seria o grande estrondo, mas não é um estrondo. Seria nas palavras bíblicas, mas na ciência não. É um chiado. Nas televisões antigas, que tinham aquela... Não, as atuais não tem as válvulas, mas as antigas, você ligava, botava no UHF e ouvia um chiado. Esse chiado é o ruído de fundo da expansão do universo. Então, assim nós temos um respaldo científico de que aquele ruídozinho, né, o chiado e uma porção de pontilhados, a tela ficar cheia de pontilhados, que seria exatamente... vamos dizer assim, o universo como é visível a olho nu. Quer dizer, nada, apenas pontos. Então, mas a teoria foi sistematizada pelo genial Stephen Hawking. Depois o nosso Einstein, Albert Einstein, é o nome que avulta. Então, supõe que haverá, como houve um Big Bang, haverá um Big Crunch, que será o inverso. Ou seja, o Big Bang é a expansão e o Big Crunch é a contração. A data fixada seria o ano de 1998, quando a expansão daria lugar à contração. Contudo, houve ao contrário, um aumento da velocidade da expansão, para o espanto dos cientistas. Aqui estamos na figura que mostra o Big Crunch, dando a teoria de que o universo acabaria daqui a 20 bilhões de anos. Portanto, não havia, aqui já temos uma conclusão de que 1998 foi um ano onde essa ideia acabou. Os cientistas perceberam que havia algo errado. O que é a teoria do Big Crunch? Já sabemos que a Big Bang é uma anã branca, uma estrela pequenininha, mas altamente concentrada, com um calor incrível, incalculável. Então, explode, ou seja, se expande, e aí dá origem a um espaço-tempo, galáxias, sistemas solares e mais outras realidades, né? Então, isso é o nosso universo. E o Big Crunch seria o contrário. Mas não aconteceu em 1998. Logo, refizeram os cálculos. O resultado nos dá ainda 20 bilhões de anos, pois não levaram em conta certos fatores. Hoje sabemos que a densidade do universo é baixa demais e sua expansão não está desacelerando, e sim aumentando. A afirmação é do cientista Raul Abramo,
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Mas o senso comum tem expressão que também dava como certo o final apocalíptico do universo. De 1000 passará, de 2000 a 2000 não chegará. Isso é o povo que dizia. Eu ouvi isso da boca da minha avó. De 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Portanto, 1998, cientificamente, e o senso comum, as pessoas simples, né, diziam algo semelhante. 1998 antes de 2000. Então, a Bíblia afirma isso também, dizendo que Cristo voltará. E o seu poder é tão grande, porque a perfeição dele emana energia que o universo não suportará. Na segunda carta de Pedro, lemos a afirmação que apoia a tese do Big Crunch. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, prediz que os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a Terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, protogaláxias, aglomerados, lá em cima, e aqui embaixo, a nossa velha e boa terrinha, onde nós pomos os pés. Né? Eu tenho medo de avião, então põe os pés na Terra. Mas não teria Terra. Ela se viraria cinza. Então, tudo seria um grande... uma unidade etérica, ou etérea, e assim seria o que a fé diz que aconteceria na segunda vinda de Cristo. Mas, como professor de português, vamos analisar a expressão estrepitoso estrondo. Ela é apavorante, simplesmente, pois são sinônimas. Então a gente chama isso de pleonasmo, ou seja, uma reforça a outra, e a diferença está apenas na classe gramatical. Enquanto estrondo é um substantivo, o nome da coisa que é substância designa um som forte, brusco, prolongado. Por exemplo, o estrondo do trovão. Estrepitoso, adjetivo, qualidade, usado para classificar algo que é barulhento, ruidoso ou que causa grande alvoroço. Por exemplo, uma festa estrepitosa, onde a orquestra toca a toda altura, né? Haja ouvido. Já eu, quando há uma festa de amigos, que eu já sei como é, tem 2 caixas de som enormes, vou lá para o fundo, porque ficar perto dos microfones ou ficar perto da orquestra, quer dizer, pode ser, então, por apenas um disco ou coisa assim. Agora não tem mais disco, então seria algo, como é que eu posso dizer, uma feitura que faz o técnico apenas toca algo através de uma máquina que reproduz o que na verdade não tem ali naquele momento e naquele instante, não há ninguém, mas a máquina que ele tem, né, então produz esse efeito que as caixas de som reproduzem e ninguém fica perto da caixa de som. Se tiver a orquestra vai tocar e você vai, seus tímpanos vão estourar se você ficar perto. Logo, eu não fico perto, me afasto, porque meus tímpanos são sensíveis. Primeiro subtítulo: um pesadelo ou uma premonição? É uma pergunta. Cito um relato no qual o autor preferiu o anonimato. Ele diz: eu me via de pé em um local ignorado. À minha frente, muitas pessoas correndo de um lado para outro, desorientadas, de um lado para outro, desorientadas. Então fui levado até mais adiante. Havia uma caverna dentro da qual as pessoas, em pânico, viviam uma cena na qual o teto e as paredes desabavam sobre elas. Ora, seria uma situação na qual nenhum de nós gostaria de estar. Aqui vai uma cena que sugeriria isso, mas tirado, então, de uma figura que seria céus e terra, né? A visão apocalíptica, mais consoante ao que Pedro diz, né? Os céus se desfarão como uma tenda do pastor, e a terra, então, será incendiada. Sofrerá a ação do fogo. Tudo passará pelo fogo e as coisas se desfarão. Então,
pelo menos aqui, senso comum, fé, ciência e um paranormal concordam. Podemos imaginar essa visão apocalíptica do céu e da terra, como está aqui na figura, que vocês vão colocar. O nosso editor vai colocar a figura. Uma expressão: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Essa expressão é uma expressão que eu vi muitas vezes e é uma sentença dada como tendo sido criada para afirmar o ateísmo. Os ateus dizem: coma e beba, viva a vida hoje, porque você não sabe se estará vivo amanhã. É verdade, nenhum de nós pode garantir que amanhã estará de pé. Pode estar duro e frio. Mas aqui nós estamos aplicando isso ao universo inteiro. Portanto, a sentença, embora seja dada como sendo a afirmação dos ateus, pelo esforço no tema do vídeo, seria a mais absoluta verdade também aplicada ao universo. É uma questão de tempo, nada mais. A divergência dos espiritualistas e dos ateus está no fato de que uns acreditam na sobrevivência da alma após a morte física. Os espiritualistas. As duas visões determinam o modo como cada corrente vive no mundo material. Então, como os espiritualistas acreditam que a alma sobrevive e tem que dar conta do que fez, então vivem uma vida modesta, moderada, cuidando para não fazer nada de errado, inconveniente. Então tem a moral que é baseada na fé, enquanto que os ateus também têm a sua moral. Existem ateus que têm uma moral, vivem uma vida moral muito mais perfeita do que um espiritualista. Por quê? Porque ele é humanista, ou seja, ele acha que faz parte da comunidade humana, da família humana, da grande família humana, da espécie humana. Então essa espécie tem que permanecer viva. E para permanecer viva, nós temos o que Jean-Jacques Rousseau chamou de pacto social. Ou seja, vivemos em paz, é um contato, o nome do livro é De Contato Social. Então, o contato social, se você aluga a casa para fazer um contato, então a sociedade tacitamente faz esse pacto, ou seja, faz esse contato e vive, portanto, respeitando as leis. Essas leis são escritas e baseiam-se no direito, e aí há alguma justiça. Vejam bem, alguma. Então, já os ateus e os espiritualistas, portanto, então, teriam cada qual uma razão diferente para a sua moral. Immanuel Kant, que é um grande filósofo alemão, foi notável porque ele prescindiu da visão espiritualista ou religiosa, embora se tivesse convertido ao cristianismo, para desespero de Nietzsche, que é o filósofo, né, que ele fez uma obra chamada Crítica da Razão Prática, na qual ele diz que a lógica do homem que pensa leva à seguinte conclusão: se eu quiser fazer a minha vontade, vou terminar desrespeitando o outro. E se o outro for mais forte do que eu, então o mundo vai se tornar uma selva. Logo, pela lógica simples, diz Immanuel Kant, então nós chegamos à conclusão que se a lei do mais forte, a lei da selva, fosse vivida por nós humanos, então só os mais fortes sobreviveriam. Mas, no final das contas, só restaria um. Aquele joguinho que você vai eliminando de 1 a 1, até que só resta um. Então, o mais forte de todos. O resto, todos se matariam até sobrar somente um, o mais forte. Essa teoria é de Nietzsche. Nietzsche apoia isso. Acha que só o super-homem poderia ser vivo, mereceria habitar na Terra. O resto, os fracos, então, teriam que morrer. E ter pena do mais fraco seria uma fraqueza. A compaixão é a arma dos fracos. Isso é Friedrich Nietzsche, alemão também como Immanuel Kant, mas que professa outra coisa. Então o bigodinho se baseou bastante em Nietzsche para fazer aquilo que ele fez. O Holocausto e outras barbaridades. E 2 guerras, né? Na verdade, a primeira não foi ele, mas foi a turminha dele. Então, minha gente,
quer você acredite na sobrevivência da alma após a morte física, quer você não acredite, você tem que viver, levando em conta que nós somos uma espécie, e essa espécie pode se autodestruir. Estamos nesse momento, como já dissemos dezenas de vezes, com duas guerras perigosas, Irã e os Emirados Árabes e os países árabes muçulmanos contra Israel, e os dois estão se autodestruindo. Desculpa, se destruindo. Se autodestruindo, desculpa, tá? Um erro tremendo. Cada um quer destruir o outro. Então, isso, minha gente, seria uma barbaridade, porque o homem, então, não teria esse direito. O autor da vida, né? Seja o universo, monismo ou panteísmo, seja um Deus pessoal, não importa. O que importa é que só ele, o Deus universo que vive e cria, e sua criação faz parte do todo que está dentro dele, ou um Deus pessoal que também cria e tudo está nele. Então, não importa qual das duas teses você professe, então nenhum homem tem o direito de tirar a vida de outro homem. A vida é, portanto, sagrada. Então, minha gente, agora são duas visões diferentes. São duas correntes diferentes, divergentes, mas essas duas visões determinam o modo de vida de cada corrente que vive nesse mundo material. Contudo, já dissemos, o fato de ser ateu não significa que você vai ser um marginal, né? Vai ser um bandido, né? Vai ser um criminoso, porque há muitos ateus que têm uma moral elevadíssima. Agora, e você? Já escolheu a qual das duas correntes você quer pertencer? Deixe sua resposta no espaço reservado dos comentários a esse vídeo. Há um espaço reservado dos comentários debaixo do vídeo. Tua opinião é importante. E assim terminamos o nosso vídeo com a frase que nós já dissemos várias vezes, né, para vocês, e terminamos com ela. Portanto, né, se nos honraram até aqui, não pularam nada, viram tudo, agora reflitam e escolham a qual das duas você vai pertencer. Se você já escolheu, então diga, você já tem seus motivos para pertencer àquela que você professa. Nós respeitamos esse canal democrático, mesmo sendo bem contado de sé. Então, eu sou espiritualista, já deixei claro isso, então, mas não vou dar, vamos dizer assim, não vou ignorar a tua opinião, vou levar em conta, e se você tiver uma opinião que tenha lógica, que tenha coerência, eu vou achar respeitável. Então, tenha feito isso criteriosamente. E assim, tem o seu like, mais uma vez, né? Revejam a questão de se você está inscrito, porque o YouTube eu tenho 2.600 vídeos, 2.600, 10 anos de YouTube, então quem se inscreveu lá atrás, de repente o YouTube disse, esse cara já não vê mais ninguém. Então, desinscreveu você. Reveja o seu tá lá, inscrever. Se não inscrever, tá inscrever, está aí inscrito. Então, veja se o seu está inscrito. Se não estiver, você clica em cima. Não custa nada e é 30 segundos. Tá bom? Então, aqui ficamos nós. A questão é séria, mas terminamos. Então, chegamos à questão do fim do mundo. É uma questão que, na verdade, a minha avó dizia, o mundo acaba para quem morre. Aí era a noção dela, a minha velha e sábia avó. A quem morre, o mundo acabou. Então, ela, portanto, tinha uma ideia, minha avó muito inteligente. Graças a Deus, eu fui formado por essa mulher. Essa mulher formou meu caráter, né? Então, assim, nós terminamos pedindo a vocês. Então, valorizem o nosso canal, porque nós não gravamos besteira. Nós pesquisamos e usamos os 20 anos que estudamos e investigamos antes de começar a dar a público nossa ideia. E temos 60 anos de prática. E não ensinamos aquilo que não fazemos. Ou seja, não há nada que eu ensine que eu não faça. Nada. Enquanto que outros aí ensinam, mas não fazem. Então,
Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, no meu canal não vale isso. Faço o que eu faço e não mando. Eu apenas ensino, compartilho. Então, aqui ficam nossos votos de bem-estar, paz e prosperidade, saúde e progresso para todos vocês. E, como dizia Ibrahim Suede, porque cavalo não desce escada. Até o próximo vídeo.